Hello, pessoas! Sejam muito bem-vindos ao início aí do nosso mini curso DSM Pocket. Estou muito feliz de começar esse projeto aqui. Vamos ver aí se a galera vai chegando. Coloquei aqui uma musiquinha boa para começar. Já tá chegando gente aí. Lucas, tudo bom, Lucas? Maravilha! Bom, eu já vou começar, né? Na verdade a ideia aqui é ser uma aula mesmo, então eu vou começar agora já com conteúdo para vocês, né? E lá pro finalzinho da aula, se sobrar tempo, eu abro aqui para perguntas, tá certo? Mas eu tenho 1 hora só para esse objetivo aqui e preciso passar o conteúdo aqui para vocês, né? A proposta desse tempo que a gente vai ter é fazer aulas aí completas de teoria musical para vocês. Na verdade, aulas de composição, não sou um professor de composição, mas o que faz um compositor se tornar um compositor melhor? É o conhecimento da teoria musical, né? Então, por isso esse curso aí. E eu vou dar esse curso de graça para vocês, tá? Vão ser 12 aulas totalmente gratuitas para vocês crescerem aí no conhecimento musical de vocês, né? Então vai ser 12 horas de aula, vai ser conteúdo pra caramba. Tá bom? Então, tô empolgado aí pra gente começar o projeto, né? Na verdade, esse curso aqui, ele é uma miniatura do meu curso principal, que se chama Domine Sua Música, né? O curso Domine Sua Música, ele é pago e tal, e eu não abro turmas dele sempre, mas eu vou fazer aqui uma miniatura dele, tá? Então, tudo que tem dentro do meu treinamento maior vai ter aqui, né, de uma forma bem condensada, mas é uma amostra aí para vocês, né? E até você que não tem condição de entrar no curso vai ser muito bom aí, porque você vai ter esse conteúdo todo de graça, né? Então é isso, né? O DSM é um curso de composição bem completão, né? A única diferença que vai ter é que esse curso que vocês vão ver aqui ao vivo, eu não vou trabalhar tanto a questão do ouvido interno, né? Que eu julgo ser a coisa principal, né, no domínio da teoria. Mas a parte teórica toda a gente vai ver aqui, né, bem aprofundado. Então, enfim, 12 horas de aula aí para vocês vai ser maravilhoso, tá certo? Bom, sem mais delongas, né? Vamos ao conteúdo de hoje, que é o que eu quero passar aqui para vocês hoje, que é intervalos, tá certo? Intervalos musicais, gente. Inclusive eu vou abaixar aqui a música agora, né? Intervalos musicais. Muita gente ignora esse assunto, acha que é um assunto bobinho, é um assunto que não vale a pena estudar. Às vezes o cara ele vai para uma escola de música e chega lá, o professor começa, né, a passar alguma coisa, né, desse assunto, terça maior, terça menor, e aí o cara já acha assim, nossa, mas que saco, eu queria estar aprendendo modos gregos, eu queria estar aprendendo harmonia. E o que tem a ver esse negócio de intervalos? Tem tudo a ver. Você só vai entender, né, o cerne da teoria musical, você só vai entender a harmonia de verdade, só vai entender, né, improvisação de verdade, você só vai entender composição de verdade se você entender esse assunto aqui. Por isso que eu sempre começo, né, quando eu dava aula presencial, eu sempre começava com os meus alunos falando sobre intervalos, porque isso aqui é o fundamento de tudo, tá? E para você que está chegando aí, eu já te garanto, né, já adianto que eu vou falar com uma abordagem que talvez você nunca tenha visto antes. Isso porque, na maioria das escolas de música, com professores, geralmente a tendência é o professor julgar que o aluno ele vai ser meio burrinho, ele não vai conseguir entender as coisas. Então, muita coisa fica de fora, né? Muito conhecimento que você já poderia ter desde o início fica de fora, porque o professor pensa assim, se eu passar isso aqui para o cara, vai bugar a cabeça dele. Só que isso faz com que você tenha lacunas na sua aprendizagem, né? Então eu vou passar para vocês aqui muita coisa que talvez você nunca tenha ouvido falar, principalmente se você tá no nível iniciante ou intermediário aí de conhecimento, tá certo? Então bora para o conteúdo, porque o nosso tempo é curto aqui e a gente tem que ser objetivo, né? Então vamos lá, primeiro vamos pensar na definição de intervalos. O que são intervalos musicais, né? A palavra no português, essa palavra intervalos, ela é usada muito no sentido de tempo, né? Tanto que quando a gente vai falar no futebol lá, tá na hora do intervalo, ou seja, está na hora de dar um tempo ali, né? No sentido temporal mesmo, de relógio, né? Mas na música, intervalos têm um significado mais que diz respeito às distâncias
que existem entre as frequências de determinadas notas, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Eu tô aqui com o teclado aqui na minha frente, ó. Se eu toco a nota Dó, tá? E eu toco uma teclinha que está na frente dela, né? Que é o Dó sustenido. Eu tô andando aqui um semitom. Esse é um intervalo, é uma distância musical. E por que eu falei que é a distância que tem entre as frequências, né? Porque Dó tem um determinado número de ondas, né? Se eu fosse pensar aí, né, na acústica, na física, né? Ele tem um determinado não número de ondas, ele vibra, né, com uma determinada frequência, as ondas da nota Dó, e a nota Dó sustenido vibra um pouco mais rápido, né? Então essa distância que tem, né, entre a frequência de uma nota para outra é o que a gente chama de intervalo. Mas para a gente pensar de uma forma mais lúdica, assim, mais fácil de entender, é só a gente pensar em distância mesmo, né? Igual no teclado aqui, ó, eu andei de uma tecla para outra. Então isso é a menor distância que a gente consegue ter, né, tocando no teclado, quando eu ando de uma teclinha para outra, né? No violão seria quando eu ando de uma casa para outra, né? A distância de um semitom. Então, o que acontece? Essa é a definição de intervalos, tá certo? E para a gente poder medir esses intervalos, existe um sistema que a gente usa na música, né? Inclusive, eu esqueci de colocar o título aqui, deixa eu só fixar o comentário aqui para a galera que está chegando saber sobre o que eu estou falando, né? Aqui, ó, aula 1, DSM Pocket. Eita, rapidão, gente, só para ficar aqui registrado para quem for chegando, né? E agora eu tenho que fixar o comentário. Beleza. Maravilha. Então vamos lá. A régua musical é a forma que a gente mede as distâncias entre as notas, né? Então já ficou claro o que são os intervalos, são as distâncias que existem entre as diferentes notas musicais, os diferentes sons musicais, né? E a régua musical é como a gente mede isso. E o que é essa tal dessa régua musical? É o que geralmente te vendem aí como intervalos, tá? Que é a distância de tom e a distância de semitom, tá? No violão, né, a distância de semitom é quando você anda de uma casa para outra, né? Aí quando você vai andar um tom, seria o dobro, né? O tom é o dobro do semitom, você anda duas casas, né? No teclado é a mesma ideia. Se eu ando uma tecla para frente, andei um semitom. Se eu ando duas teclas, eu andei um tom. Beleza? Mas isso aí eu acho que todo mundo já manja, já está claro para todo mundo, tá? Agora eu vou começar aqui para um assunto que talvez comece a ser novidade para você, tá? Tudo isso aqui é uma introdução para a gente poder falar de verdade sobre os intervalos. Já entendemos a definição, já entendemos o que é a régua musical. Agora, a gente já pode pensar sobre ideias de graus, tá? Isso que é essencial para você entender intervalos. Se você não sabe o que é graus, você provavelmente não sabe o que são intervalos de verdade, tá? O que são os graus, tá? A definição que eu gosto de dar, que eu acho que é a definição mais fácil de entender, é o seguinte: grau é um nome de nota. Então, quantos nomes de notas diferentes nós temos na música ocidental? Nós temos 7 nomes de notas. Quais são eles? Dó, aparecendo aqui, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? E cada nome de nota desse tem a sua própria cifra, né? Então, o Dó seria a nota C, né? O Ré seria a nota D, o Mi, nota E, o Fá, nota F, o Fá é a letra F, né? E por aí vai. Então, cada notinha musical tem a sua cifra correspondente, né? Eu vou colocar aqui embaixo. Para ficar visível aí para vocês, né? Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Beleza? No Brasil a gente usa muito essas duas nomenclaturas como se fossem sinônimos, né? Lá fora do país,
né, os americanos, por exemplo, para eles os nomes das notas são as letras. São as letras. Eles não, quando eles vão falar da nota dó, eles não falam dó. Eles falam si, né? E aí, né, tem gente que pode até falar assim, uai, cara, mas eu já vi americano falando do, ré, mi, fá. Sim, mas eles falam com um outro entendimento, tá? Que tem a ver com muito estudo, com um estudo de solfejo, enfim, não vou entrar no mérito agora para vocês, tá certo? Mas é importante a gente, né, ter clareza que os graus são os nomes das notas. Entendendo que os graus são os nomes das notas, tá? Aí a gente tem que entender outra coisa diferente. Qual que é a diferença de grau para notas? Por quê? Ué, John, se você está dizendo que os graus são os nomes das notas, então grau e nota é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, tá? E aí entra um tema que é um pouco... Eu preciso da sua atenção aqui para você entender isso de verdade, tá? Porque é uma coisa simples de explicar, mas muitas vezes a gente não presta atenção nos detalhes e acaba não entendendo de fato. Vamos lá, eu gosto de falar, quando eu falo sobre graus, eu gosto de usar uma metáfora, tá? Quando eu era criança, eu gostava de jogar bola de gude. E tinha lá a banquinha do seu Zé, que era onde eu comprava as bolinhas coloridas, né? Cores diversas e tal. Eu chegava lá e falava, seu Zé, me dá aí 10 bolinhas de gude. Aí ele me dava as bolinhas dentro de um saquinho. E eu gostava de organizar as bolinhas sempre agrupadas, né? Então, além do saquinho que ele me dava, eu ia lá, comprava aquele saquinho de chup-chup e guardava as bolinhas por cores, tá certo? Então, vamos supor que das 10 bolinhas que ele me deu, 3 eram amarelas. Só que cada uma dessas bolinhas amarelas era de um tamanho diferente. Uma era maior, a outra era pequenininha, a outra era tamanho médio. Então, eu pegava essas bolinhas amarelas, colocava elas dentro do mesmo saquinho. E aí eu dizia, esse aqui é o saquinho das bolinhas amarelas. Então aquilo era mais fácil para eu conseguir organizar minhas bolinhas de gude, tá? O grau, você tem que entender que o grau é como se fosse o saquinho das bolinhas. Dentro do grau cabem várias notas musicais ali dentro, tá certo? Só que todas as notas que vão ficar dentro desse saquinho tem que ter o mesmo nome de nota, tá? Aí talvez você não tenha aprendido isso, né, na escola de música com o seu professor. E isso é uma coisa muito importante de entender. Você vai colocar dentro do saquinho do grau de nome Dó, por exemplo, né? Eu peguei o saquinho Dó. Aí eu vou jogar lá dentro dele tudo que tem nome de Dó. Então, por exemplo, Dó sustenido estaria dentro desse saquinho? Estaria. Dó bemol estaria dentro desse saquinho? Estaria. Dó natural estaria dentro desse saquinho? Estaria. Então, aí vem a distinção, tá? As notas são que vão estar dentro do grau, né? Mas dentro de um mesmo grau você pode ter várias notas diferentes. E não só pode ter, você terá várias notas diferentes. Então, pensando em Dó, né, que é a nota mais fácil da gente pensar aí, né, mais conhecida, a gente tem o Dó aqui, ó, na posição central. Tá certo? Então aqui, ó, aqui está o saquinho, que é o grau Dó, né? Vou até escrever aqui, ó. Grau Dó. Ficou meio bagunçado, mas dá para enxergar. Então, o que acontece? Primeira nota que eu vou pensar dentro do grau é a nota que a gente chama de B quadro, tá? Que é também chamada de nota natural, né? Que é a nota que fica no centro da posição do grau. Então, se eu pudesse organizar as bolinhas de gude dentro do saquinho, a bolinha média ali, né, que não seria nem a bolinha grande demais, nem a bolinha pequena, a bolinha que ficasse no meio, seria equivalente aqui ao Dó natural ou Dó B quadro, tá? B quadro. Se eu for falar aqui, né, como que eu soleto B quadro, é B-E-Q-U-A-D-R-O, tá? Para você que está me assistindo aí e nunca ouviu falar dessa nomenclatura. B quadro, gente, é nada mais nada menos sinônimo de natural, tá certo? Então, Dó natural é a mesma coisa que Dó B quadro. E para você que nem sabe disso, existe um símbolo para a gente poder falar quando a nota é B quadro, que é esse símbolozinho aqui, ó. É esse símbolozinho ali, né? Talvez se você já mexe aí com alguma coisa de partitura, você já deve ter visto isso em algum lugar.
Então Dó B quadro é a mesma coisa que Dó natural, tá certo? Só que nós sabemos, né, talvez você já tenha estudado isso, que existem o que a gente chama de acidentes. O que são acidentes? São símbolos, são sinais que a gente usa na música que mudam a posição da nota natural, da nota B quadro. Então, se eu colocar, por exemplo, um sustenido no Dó B quadro, ele deixa, tá? Eu vou tirar o símbolozinho do B quadro aqui, porque na cifra a gente geralmente não usa, né? Mas se eu pegar o Dó B quadro e arrastar ele, puxar ele um semitom para frente, ou seja, se eu fizer ele ficar um semitom mais agudo, né? Ó. Eita, peraí. Ó, Dó. Puxei ele um semitom para frente, ele ficou um semitom mais agudo. O que ele virou? Ele virou um Dó sustenido, tá? Um Dó sustenizado, né? E o sustenido é o hashtagzinho, né, que a gente usa. Então, eu peguei o Dó, arrastei ele um semitom para frente, ele virou um Dó sustenizado. Eu posso fazer a mesma coisa para trás, né? Eu posso pegar o Dó aqui, ó, e arrastar ele um semitom para trás. Aí eu não vou estar sustenizando ele, eu vou estar bemolizando ele, tá? Então ele vai deixar de ser um Dó sustenido e vai se tornar um Dó bemol, tá? Então, até agora, recapitulando, o que você precisa entender? O grau é o pacote onde você tem todas as notas com o mesmo nome. Então, todas as notas que têm o nome de Dó fazem parte do mesmo grau, tá certo? E dentro desse grau, você vai ter gradações ali, né, que são indicadas para você por meio daquilo que a gente chama de acidentes. Então, a gente pensou aqui em sustenido e em bemol. Aí já vem agora, né, algumas coisas aí que muita gente... são as lendas da música, né? Porque, beleza, eu pus o Dó sustenido, você deve estar falando assim, não, Dó sustenido de boa. Agora, Dó bemol, Johnny, existe o Dó bemol? Eu nunca ouvi falar que existe Dó bemol. Si, eu sei que existe. Agora, o Dó bemol, eu nunca ouvi falar e, na verdade, eu achava que não existe. Então, gente, existe Dó bemol, existe Mi sustenido, tá? Porque essa questão do bemol e do sustenido não tem a ver com se ele existe ou não. Tem a ver com isso aqui que eu estou dizendo. Nós temos 7 graus na música e todos os graus vão ter a sua posição central, que é a posição natural, mas vão ter a sua posição sustenizada e sua posição bemolizada. Todos os graus, tá? Então isso funciona para qualquer grau, né? Por exemplo, existe Fá bemol? Existe, né? É só pensar, vamos pensar aqui, que esse saquinho, em vez de ser o grau Dó, é o grau Fá. Né? Então, dentro do saquinho do grau de Fá, eu tenho a posição central, que seria o Fá natural. Se eu puxar ele para frente, seria o Fá sustenido. Se eu puxar ele para trás, seria o Fá bemol. Simples assim, tá certo? E aí vem outra coisa que muita gente não sabe. É que eu posso continuar o processo aqui, ó, tanto para frente quanto para trás, dentro do mesmo grau, tá certo? Então, o Dó sustenido, eu posso colocar mais um sustenido em cima dele se eu quiser. Aí ele vai virar o quê? Uai, Johnny, mas como assim? Você vai colocar, ele já é sustenido, você vai colocar um outro sustenido em cima dele? Ele vai virar um Ré. Não, ele não pode, eu não posso nesse contexto chamar ele de Ré. Por quê? Porque se eu chamar ele de Ré, eu vou ter mudado de grau. Vocês estão entendendo? Eu vou estar mudado de sacolinha, né? E muitas vezes, né, quando você, compositor, quando você começa a compor músicas um pouco mais complexas, músicas onde você vai ter que modular, ou, né, você vai fazer uma progressão que vai acabar modulando, vai passando de um tom para o outro, vai acabar chegar em momentos em que, por exemplo, você está tocando uma música que está, vamos colocar aqui, em Lá sustenido. A música está em Lá sustenido maior, vamos pôr assim. Enfim... não dá para eu pensar aqui num caso rápido. Mas o Dó sustenido pode ser que exista algum caso em que a gente tem que chamar ele, o Ré no caso, eu vou ter que chamar ele de Dó duplo sustenido. Por exemplo, o caso seria... um exemplo fácil aqui de a gente pensar. Se eu tivesse em Ré sustenido maior, tá? Seria esse acorde aqui, ó. Ré sustenido maior. Quem seria a sensível de Ré sustenido? Da nota Ré sustenido. Ai, Johnny, a sensível, né? Daqui a pouquinho, algumas aulas aí pra frente, a gente vai falar sobre esse conceito de sensível. Sensível é uma nota que fica um semitom atrás
da nota que você quer resolver. Então, a nota que está um semitom atrás de Ré sustenido seria o Ré natural. Então, eu posso dizer que a sensível de Ré sustenido é o Ré natural. Não, você não pode dizer isso. A sensível sempre é uma nota, né? Não lembro qual aula que eu vou falar, se é a aula já de amanhã ou a aula de depois de amanhã, mas eu já vou falar sobre funções melódicas. A nota sensível, ela tem que ser de um grau diferente da tônica. Ela tem que ser. Ela tem que ter um nome diferente. Então eu não posso chamar nesse contexto aqui o Ré de sensível de Ré sustenido. A sensível de Ré sustenido teria que ser um Dó duplo sustenido. Tá? Eu chamaria de Dó duplo sustenido. E como que é, né, o sinalzinho do duplo sustenido? A gente pode escrever isso de duas formas. Você pode ver isso aí de duas formas. Uma forma é a cifra do Dó normal e um xizinho na frente dele. Um xizinho, tá? Se você procurar isso num programa de partitura aí, você vai conseguir achar. Agora, um outro jeito de escrever que também pode aparecer é um Dó com dois sustenidos assim, ó. Um seguido do outro. Seria um Dó duplo sustenido. Aqui, ó. Dois sustenidos seguido do outro ou um Dó com um xizinho na frente. Beleza? Então esse seria o símbolo da nota duplamente sustenizada. E se eu quiser fazer a mesma coisa com bemol, eu posso também. Eu posso também, ó. O Dó, ele não só pode ser Dó bemol, como ele pode ser Dó duplo bemol. Tá certo? E o processo não para por aí. Se eu quisesse continuar aqui, ó, para frente ou para trás, pensando em Dó triplo bemol, triplo bemol, né? Quádruplo bemol, sei lá como é que seria o nome disso, eu poderia, tá? Porque o que você precisa entender? O grau, vamos lá, para fechar essa ideia, a gente já começar a falar sobre os intervalos de fato. O grau é o pacotinho onde você coloca as notas musicais, onde você organiza as notas musicais, né? E cada pacotinho desse vai caber somente notas com o mesmo nome. Então, dentro do pacote, dentro do grau Dó, eu tenho a possibilidade de ter um Dó natural, um Dó sustenido, Dó bemol, e isso pode ser alargado, né, infinitamente. Na prática, a gente usa Dó sustenido, Dó duplo sustenido e Dó duplo bemol, Johnny. Na prática, nós utilizamos esses extremos, sim, mas é mais utilizado quando a gente vai fazer alguma alteração mesmo. Não em relação a eu ter construído uma tonalidade pensando em um duplo sustenido e duplo bemol. Por exemplo, por que a gente não toca músicas em Lá sustenido maior? Aí você pode até dizer, Johnny, você está falando que eu não toco, mas lá no Cifra Clube tem música lá, em Lá sustenido maior. Pois é, se tá assim, tá errado. Sabe por quê? A escala maior, né, o modo maior de Lá sustenido seria Lá sustenido, Lá sustenido, Si sustenido, Dó sustenido, quer dizer, Dó duplo sustenido, desculpa. Olha só. A tonalidade já tem Lá sustenido, Si sustenido, Dó duplo sustenido. Aí depois vem Ré sustenido, Mi sustenido, Fá duplo sustenido, Sol duplo sustenido e Lá sustenido. Ou seja, você teria uma tonalidade com 4 sustenidos, 4 notas sustenizadas e 3 notas duplamente sustenizadas. Para que eu vou falar, né? Para que eu vou usar essa tonalidade? Sendo que eu posso usar a tonalidade enarmônica dela, né? Lá sustenido, tá? Eu vou explicar lá na frente no curso o que é enarmonia. Na verdade, eu posso explicar agora. Enarmonia é quando a nota tem o mesmo som que outra nota, mas tem nomes diferentes. Então, Lá sustenido é a mesma coisa que Si bemol. Então, é muito mais fácil falar, né, do modo maior de Si bemol do que do modo maior de Lá sustenido, porque o modo maior de Si bemol teria só 2 bemóis e todas as outras notas seriam naturais, tá? Então o entendimento da tonalidade seria muito mais fácil. Então na prática, né, para eu pensar numa música assim, na tonalidade, eu vou pensar sempre em tonalidades que vão vir no máximo que vão utilizar no máximo, né, as notas que trabalhem dentro da posição natural, sustenizada ou bemolizada.
tá certo? Por conta disso, né, o meu amigo Tom Jobim, um dos maiores compositores que esse país já viu, na verdade eu considero o Tom Jobim o maior compositor que já teve na história do Brasil. Ele dizia, inclusive se você ver uma entrevista do Tom Jobim no Roda Viva, você vai ver ele falando lá. Né, um cara perguntou para ele assim, sobre as notas musicais, não lembro direito como é que era a pergunta, ele falou assim, ó, música ocidental nós temos 21 notas musicais. Primeira vez que eu vi essa entrevista, faz muito tempo, eu fiquei encucado. Falei, gente, mas a gente só tem 12 sons diferentes. Só tem 12 sons, né? Dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido, sol, sol sustenido, lá, lá sustenido, si. Só tem 12. Por que ele está falando que tem 21 notas? Por causa disso aqui, que eu estou explicando para vocês, ó. Se nós temos 7 graus, faz as contas aí, nós temos 7 graus, ou seja, 7 diferentes nomes de notas. 7 pacotinhos diferentes. E em cada pacotinho desse, nós vamos utilizar essas 3 posições, natural, sustenizada e bemolizada, é só a gente multiplicar 7 por 3, dá 21 notas, né? Então, todos os 7 graus vão ter a posição natural, posição sustenizada e posição bemolizada. E o duplo sustenido e o duplo bemol a gente usa na hora, né, da criação musical, caso a gente precise modificar a nota ali quando a gente vê, principalmente para quem escreve, né, na partitura. Isso é um recurso muito interessante para não confundir a gente. Igual eu falei para vocês, se eu estou em Ré sustenido maior, eu não vou chamar o Ré natural, né, de sensível dele. Eu vou falar que é um Dó duplo sustenido por causa do efeito, né, do sustenido resolvendo no Ré. É até muito legal a gente pensar na sustenização e na bemolização dessa forma também, né? Se eu tenho um sustenido, eu estou pensando no movimento que vai para frente, que vai para cima, né? Que aumenta a frequência, faz a nota ficar mais aguda, né? Então, se eu penso que o Dó duplo sustenido vai resolver em Ré sustenido, né? É muito melhor pensar nele como Dó sustenido que como um Ré, né? Porque isso já provoca um efeito psicológico na gente, tá certo? Mas enfim, gente, eu acho que como introdução deu para vocês entenderem muito bem, tá? Já falei no início da aula. Definição de intervalos, definição de régua musical, graus, notas e acidentes, tá? Acidentes, só para eu recapitular aqui, caso você tenha perdido, acidentes são os símbolozinhos que mudam a posição da nota natural, né? É o sustenido, bemol, e aí é o que eu falei, você pode sempre fazer duplo sustenido, enfim. Agora vamos começar a trabalhar o que são os intervalos de fato, tá? Tudo isso que eu falei para vocês não foi à toa, é tudo base para que você realmente compreenda esse assunto. Eu vou só apagar essas notinhas aqui, porque eu preciso escrever uma coisa aqui para vocês. Vamos lá. Tendo entendido que os intervalos são as distâncias que existem entre, né, os diferentes sons, e lá na frente você vai entender por que eu falo distância que existe entre diferentes sons e não diferentes notas, tá? Quando eu estiver terminando eu vou explicar isso para vocês, mas é importante você pensar nessa definição, diferentes sons. O que acontece? Tom e semitom, como eu já expliquei para vocês, é simplesmente régua musical, é simplesmente a forma de medir os intervalos, não são os intervalos de fato. E, como eu acabei de dizer aqui, quando eu estou tocando, né, quando eu vou tocar do Dó até o outro Dó lá na frente, eu tenho 12 possibilidades diferentes de sons. Então, o que isso quer dizer para mim? Que entre um Dó e outro, ou seja, dentro de uma oitava, né, porque quando eu estou no Dó e vou até o outro Dó, eu andei 8 graus, então por isso que a gente chama de oitava, né? Cheguei no Dó lá em cima, entre uma oitava e outra, nós temos 12 sons distintos. Então isso vai provocar o quê? Isso vai provocar a criação de 12 tipos de distâncias. Então eu tenho essa distância aqui, ó, que provoca esse som harmonicamente, né? Tenho essa, tenho essa, tenho essa, tenho essa. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou tocando com o meu dedo esquerdo aqui a nota Dó e estou só tocando as outras notas aqui. Então primeiro eu toquei Dó e Dó sustenido, depois eu toquei Dó e Ré, depois eu toquei Dó e Ré sustenido, depois eu toquei Dó e Mi, e por aí vai. Então todas essas 12 distâncias vão ter os seus nomes próprios, tá?
E o que é meio confuso na hora da gente estudar intervalos é que muitas vezes a mesma distância ela não vai ter um nome só, ela vai ter mais de um nome, tá? Mas no processo aqui que a gente for trabalhando vai ficar mais claro para vocês. Eu vou só arrumar aqui o computador para eu conseguir ver as horas, tá? Falta meia hora para acabar o tempo aqui, que senão eu me perco, né? Então em meia hora dá para a gente trabalhar isso aqui. Vamos lá. Para a gente pensar em intervalo, primeiro a gente precisa ter um ponto de partida, né? Eu não consigo medir a distância de nada se eu não escolho um lugar para começar, né? Por exemplo, eu estou com o teclado meu aqui na frente, como é que eu vou medir o tamanho dele? Vou pegar uma régua, né? E vou colocar ela aqui onde eu quero começar a medir, e esse ponto, esse fundamento aqui, vai servir de base para eu conseguir medir a distância até lá na frente do teclado. Então é a mesma coisa. Para eu medir distâncias na música, eu preciso escolher uma nota que a gente vai chamar de fundamental. Ela vai ser o fundamento da construção do intervalo. E né, aqui já fica o entendimento para você que os intervalos são a base da construção de qualquer coisa. É com os intervalos que você constrói as escalas, é com os intervalos que você constrói os acordes. Então, sem entender isso que eu vou passar aqui para você nos próximos 30 minutos, você não vai saber harmonia de verdade, você não vai saber melodia de verdade, você não vai saber o domínio de escala de verdade. É sério isso que eu estou explicando, tá? Então vamos lá, vamos considerar o Dó aqui ó, como fundamental, tá certo? Eu coloquei até aqui, né, o Fzinho. Esse aqui é o ponto inicial, tá? É o marco zero. É o marco zero, né? É essa notinha aqui. Aí até pus aqui em cima, ó, as distâncias para você visualizar, né? Que eu andei um tom, ou seja, eu andei dois semitons, duas casinhas, né? Depois eu ando mais um, então aqui vai ficar fácil da gente visualizar os intervalos. Do Dó, né? Passei do Dó e fui para o grau seguinte. Qual que é o grau que vem depois do grau Dó? É o grau Ré, tá? É o nome de nota Ré. Então, pensando no segundo grau aqui, que é o grau Ré, eu posso ter para ele, né, se eu estiver aqui tendo Dó, levando o Dó em consideração, eu posso ter 3 posições diferentes dentro do segundo grau. 3 posições diferentes. Quais são elas? Nós acabamos de ver aqui, ó. Eu poderia ter, né? Vamos pensar primeiro no nome Ré e depois a gente pensa na nomenclatura do intervalo mesmo. Eu poderia ter na frente do Dó um Ré bemol. Eu poderia ter um tom na frente do Ré, a nota Ré mesmo, natural. E eu poderia ter um tom e meio na frente do Dó, a nota Ré sustenido. Tá certo? Então, pensando nas notas. Então, dentro do segundo grau, né, da nota Dó, eu tenho 3 possibilidades. Qual é o nome que a gente dá para a distância? E isso é legal você saber. Que esses nomes que eu vou te passar agora, eles são aplicáveis a qualquer tipo de consideração de distância. Então, eu estou falando que eu estou considerando o Dó como fundamental aqui, mas aqui eu poderia ter colocado qualquer nota. Eu poderia estar pensando aqui em Ré bemol. Ré bemol é fundamental. Como que a gente pensaria no segundo grau? Enfim, daqui a pouquinho eu faço essas aplicações mais complicadas, né? Mas olha só, o Ré bemol, essa distância de semitom que existe entre o Dó e o Ré bemol, nós vamos chamar de segunda menor. E a cifrazinha da segunda menor é assim, ó, um 2 e um Mzinho, tá? Segunda menor é sinônimo de nona, tá? Então quando você vê numa cifra nona menor, nona menor, nona maior, é a mesma coisa que segunda menor, segunda maior, uma oitava acima, tá? Mas na cifra geralmente a gente usa a nomenclatura de nona, mas é bom você já saber disso. Então a distância de um semitom nós chamamos de segunda menor, a distância de um tom, né, nós chamamos de segunda maior, tá certo? E a distância de um tom e meio para o segundo grau, eu ainda não vou revelar não. Vou deixar aqui, deixar uma interrogaçãozinha aqui para você ir pensando aí, tá? Porque, mais uma vez, vamos estudar intervalo na escola de música, segunda maior, segunda menor. Ninguém fala de outra coisa, mas existe outra coisa aqui. Tá? Porque não existe Ré sustenido. Se existe Ré sustenido e existe o Dó e tem a distância de Dó para Ré sustenido, tem que haver um nome para essa posição aqui. Correto? Então,
Vamos andar mais um pouquinho que você já vai entender isso. Beleza, agora vamos pensar no terceiro grau de Dó. Dó é fundamental. Quem seria o terceiro grau? Lembrando que grau sempre tem a ver com o nome de nota, então eu não vou ficar pensando em sustenido, bemol, só vou pensar no nome. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, eu tenho a nota Dó, o segundo grau seria... Eu tenho o grau Dó, desculpa. O segundo grau seria Ré, o terceiro grau é Mi. Se eu pensar em Mi, né, quais são as notas, as posições que o Mi pode assumir em relação a Dó? Vou pensar em Mi natural, né? Então, do Dó para o Mi natural, eu ando quanto de distância? Eu ando 2 tons, tá? Então seria aqui, ó, nesse lugar aqui, tá? Mas aí eu já vou escrever o nome do intervalo de uma vez, para você já saber. Essa distância de 2 tons nós chamamos de terça maior. Terça maior seria aqui, ó, essa distância aqui, ó, Dó, Mi. Isso é uma terça maior. Se eu pegar o Mi e bemolizar ele, trouxer ele um semitom para trás, ele vai se tornar uma terça menor. Vai se tornar uma terça menor, tá certo? Aí você vai até dizer, Johnny, você não falou que existe Mi sustenido? Qual que seria o nome do Mi sustenido? Tem Mi sustenido sim, e tem que ter um nome, né, da distância do Mi sustenido para o Dó natural, mas também eu vou deixar aqui para eu revelar isso para vocês daqui a pouco, tá certo? Agora eu vou dar uma acelerada maior, tá? Já que eu acho que vocês já entenderam. Não, na verdade, minto. O quarto grau, eu preciso apresentar uma informação nova aqui para vocês, então eu vou explicar direitinho e depois, do quinto grau para frente, eu vou acelerar para eu poder depois destrinchar melhor tudo com vocês aí, tá? O quarto grau, o que acontece? O quarto grau, ele, juntamente com o quinto grau e com o oitavo grau, eles têm uma posição especial em relação aos outros sons, né? E aqui eu estou falando de relação mesmo, relação quanto a fundamental, que tá aqui, tá? Sempre, se eu escolhi uma fundamental, o quarto grau dessa fundamental, o quinto grau dessa fundamental e o oitavo grau, eles vão ter uma consideração diferente dos outros graus. E a explicação para isso, tá? Não dá para eu falar aqui nessa aula, está no estudo da acústica, tá? Se você quiser entender isso de verdade, você precisa estudar acústica. E é o seguinte, eu não falei isso aqui no começo da aula, acabei esquecendo, né? Mas essas aulas que eu estou gravando aqui ao vivo para vocês, elas não vão ficar no IGTV, não vão ficar gravadas aqui para vocês. Eu vou liberar, depois que eu gravar todas as 12 aulas, eu vou liberar a gravação delas para vocês por e-mail. Mas para isso eu preciso que você se cadastre no link que está na minha bio aqui do Instagram. E além dessas 12 aulas que eu estou gravando aqui, que você vai receber a gravação delas, eu vou mandar para vocês também a gravação de uma aula que eu fiz para os meus alunos, né, do curso pago, a gravação da aula de acústica, onde eu explico isso nos mínimos detalhes. Então você vai entender por que naturalmente a quarta, a quinta e a oitava, elas têm uma posição diferenciada em relação aos outros graus, tá certo? Mas voltando aqui ao assunto, quando eu penso em quarto, quinto e oitavo grau, o que vai acontecer? Eles não vão ter a nomenclatura maior e menor para eles. Quarto, quinto e oitavo grau, a gente vai pensar em posição justa, diminuta e aumentada. Tá certo? Então, qual que seria o quarto grau de Dó? Então vamos lá, Dó, Ré, Mi, Fá. É o Fá. Quarto grau de Dó é Fá. A nota Fá, tá, em relação a Dó, ela está numa distância de 2 tons e meio. Ela se encontra aqui, ó, nesse quadradinho aqui. E aí, qual que é o nome que a gente dá para essa distância de 2 tons e meio? A gente chama de quarta justa, tá certo? E aí, né, dentro de tudo que a gente já viu, se eu sustenizar a quarta, se eu sustenizar o Fá, colocar um sustenido nele, ele não vai ser mais uma quarta justa, ele vai ser uma quarta aumentada. E se eu bemolizar o Fá, ele não vai ser mais uma quarta justa, ele vai ser uma quarta diminuta. Tá certo? Vai ser uma quarta diminuta. Eu até não ia falar muito da quarta diminuta, não, porque a quarta diminuta ela é bem raro da gente usar essa nomenclatura, mas pode existir, tá? Então é bom que você saiba que ela existe aqui, tá? E aí, aqui já acontece um negócio interessante, ó. A quarta diminuta tem a mesma distância que a terça maior. Uai, e aí? Qual que eu uso? Eu vou chamar de quarta diminuta ou vou chamar de terça maior?
A minha resposta é sempre depende do contexto. Vai ter contexto que você vai ter que chamar de terça maior, vai ter contexto que você vai ter que chamar de quarta diminuta, tá? Eu vou explicar o quinto grau e aí eu vou ter um exemplo muito bom aqui que vai deixar isso bem claro para vocês, tá? Beleza, saímos do quarto grau, aí agora eu vou dar uma acelerada bacana aqui para vocês, para a gente poder aproveitar bem o tempo depois. Então o quinto grau a gente já entendeu. O quinta de Dó, né, pensando na posição natural, é a nota Sol. Essa nota Sol, em relação a Dó, tem 3 tons e meio. Essa distância de 3 tons e meio nós chamamos de quinta justa, a semelhança do quarto grau. Quinta justa. E aí a mesma lógica. Aumentando um semitom vai ter a quinta aumentada e diminuindo um semitom vai ter a quinta diminuta. Tá? E aqui eu vou parar para poder falar do exemplo que eu queria falar com vocês. Que esse exemplo aqui é muito legal. Qual que é a diferença da quinta diminuta para a quarta aumentada? Tá? E aí olha só, sonoramente você vai sentir muita diferença comigo fazendo o seguinte, ó. Eu vou tocar primeiro o acorde diminuto de Dó, que é a nota Dó, o Mi bemol e o Sol bemol, ó. Soa bem tenso, né? Agora eu vou tocar um acorde com a mesma fundamental, com a nota Dó também, só que em vez de eu tocar ele diminuto, eu vou tocar ele maior com a quarta aumentada, tá? Que é o mesmo som da quinta diminuta. Então, olha só, eu vou usar esse som aqui novamente, mas em outro contexto. Então, olha só a diferença que vai ter no som, ó. Essa aqui é a quinta diminuta, que seria a quinta diminuta. Mas nesse contexto aqui, eu não posso chamar de quinta diminuta porque dentro do acorde eu já tenho uma quinta justa funcionando, que é a nota Sol. Então aqui é como se eu estivesse adicionando algo a mais. E que te dá uma sensação totalmente diferente. Não é mais uma sensação de tensão. É uma sensação meio que de suspensão, assim, né? Epa, foi mal. Agora diminuto. Tá vendo? Muda completamente. Maior com o quarto aumentado. Diminuto. Tá? Então, é muito aquele princípio do diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Né? Vai ter contexto que o mesmo som vai soar como quarta aumentada. E vai ter outro contexto que ele vai soar como quinta diminuta. Tá? E isso vai ter a ver com as outras notas que estão harmonizando com essa nota aqui. Ou então com a forma como você construiu melodicamente a sua ideia. Tá? Isso é um tema para as aulas aí, né, dos próximos dias. Tá certo? Mas eu acho que esse exemplo dá para entender bem, né? Isso que eu queria dizer. Aí vamos agora continuar, tá? Sexto, sétimo graus vão ter a mesma lógica do segundo e do terceiro. Então, a gente vai ter aqui, ó, do Dó para o sexto grau dele, que é o Lá, né? Entre Dó e Lá natural, a gente tem uma distância de 4 tons e meio, que é essa distância aqui, ó. Nesse caso, essa distância é o que a gente chama de sexta maior, 4 tons e meio a gente chama de sexta maior, 4 tons a gente chama de sexta menor. Né? Então, olha só, a quarta aumentada e a quinta diminuta têm o mesmo som, nomes diferentes. A terça maior, a quarta diminuta, tem o mesmo som em nomes diferentes. E a mesma coisa está acontecendo aqui entre a quinta aumentada e a sexta menor. Isso aqui é o que eu falei lá no início da aula, né? É a ideia de enarmonia. É quando duas notas diferentes têm o mesmo som. Elas têm nomes diferentes, porém elas têm o mesmo som, tá? Então aqui a gente pensa da mesma forma aqui, tá? E o sexto grau também tem uma possibilidade aqui que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Sétimo grau, mesma ideia, né? Se eu estou no Dó, a distância que tem entre Dó e Si é uma distância de 5 tons e meio, tá? Então é aqui, ó. 5 tons e meio seria uma sétima maior. 5 tons seria uma sétima menor, tá certo? E aqui também eu poderia pensar em outra posição aqui, mas eu vou deixar em 2 lugares diferentes aqui para vocês, né? E por último, a gente tem o que a gente chama de oitava justa. Tá? A oitava justa é simplesmente um retorno à fundamental.
né? É quando eu ando 6 tons, né? Então eu já andei 1 tom, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu chego no 6º tom, eu literalmente vou para a mesma nota uma oitava acima, né? Então eu tenho no Dó aqui, se eu andar 6 tons depois do Dó, eu caio no Dó de novo, mais agudo. Se eu fizer a mesma coisa, 6 tons para frente, eu caio no Dó de novo. Então aqui eu tenho uma oitava justa. Beleza? Agora, para a gente finalizar a nossa aula, vamos tirar o mistério aqui das interrogações, né? No caso do 2º grau, como que eu chamo, tá? Essa notinha que vem depois da segunda maior aqui, como que eu chamo ela? A notinha que vem depois da terça maior, depois da sexta, como que eu vou nomear elas, tá? Aqui vem uma coisa que quase ninguém vai te ensinar e que você vai, infelizmente no Brasil a gente acaba aprendendo isso na sorte, tá? Na sorte não, então na prática, né? Você vai estudar música erudita, por exemplo, você começa a ver umas coisas e fala assim, nossa, nunca entendi isso aqui, e aí você acaba aprendendo. Mas eu já vou te dar o pulo do gato aqui para você agora, que é o seguinte: para graus que tem a nomenclatura de intervalo de justo, né? Quando, por exemplo, 4º, 5º e 8º grau, a gente vai falar que a nota é justa, não vai falar que é maior nem menor, certo? Não foi isso que eu disse para vocês? Então, a posição justa é a posição central dentro do grau. A partir dessa posição central, nós estamos vendo aqui, a partir dessa posição central, se eu for um semitom para frente, se eu sustenizar essa posição aqui, tá? O que vai acontecer? O intervalo ele vai ficar aumentado. É o que está acontecendo aqui, ó. Posição central é justa, quarta justa. Aumentei um sustenido, ela ficou aumentada. Voltei para a posição justa, que é a posição central. Coloquei um bemol nela, ela ficou diminuta. Então é essa a definição. O que é uma quarta diminuta? É uma quarta justa bemolizada. É uma quarta justa que você trouxe um semitom para trás. O que é uma quarta aumentada? É uma quarta justa aumentada. Eu aumentei ela um semitom. Então isso para 4º, 5º e 8º grau está muito claro para vocês. O que ninguém te fala é que a posição maior e menor é equivalente à posição justa. Tá certo? Ou seja, no caso dos graus 4, 5º e 8, você tem, é como se fosse uma posição central mais densa, mais condensada. Assim, né? Aqui, ó. Mais condensada. A quarta justa, a quinta justa e a oitava justa são uma posição condensada, elas estão assim. No caso dos outros graus, que tem uma importância, não uma importância, tem uma força um pouco menor em relação à nota fundamental, né? E eu já expliquei para vocês que a gente vai entender isso muito, muito bem pensando na ideia da acústica, né? Quando eu penso no terceiro, no quarto, no segundo, no terceiro, no 6º e no 7º graus, o que acontece? O centro deles não é assim chumbado, ele é em duas posições. Então o centro do 2º grau, o centro do 3º grau, o centro do 6º grau e o centro do 7º grau possui duas posições, maior e menor. Ou maior e menor, né? Não sei como é que você está vendo aí. Tá? Então olha só, o 2º grau de Dó tem no centro as posições segunda menor e segunda maior. E na frente aqui, qual que é o nome que eu vou dar? Mesma lógica do 4º grau e do 5º grau e por aí vai. Aqui é uma segunda aumentada. Uma segunda aumentada. Eu poderia ter a segunda diminuta? Posso. É quando eu bemolizo a segunda menor. Seria aqui, né? Segunda diminuta. Não, Johnny, mas existe algum lugar que a gente vê essa ideia de segunda diminuta na prática? Não, isso aqui é mais teórico do que prático. Mas, se você entende essa lógica que eu estou te passando aqui, você nunca mais vai ficar perdido para pensar em intervalo aumentado, porque é uma lógica de construção que te ajuda a pensar mais rápido nas coisas, né? Tendo em vista o que eu já te falei, agora um pulo aqui, ó. Sexta maior. O que vem depois da sexta maior? Simples, né? Se eu entendi que sexta maior e menor aqui são a posição central do 6º grau, se eu sustenizar a sexta maior, ela vai se transformar em uma sexta aumentada. Uma sexta aumentada, tá certo? Mesma coisa aqui, se eu bemolizar a sexta menor, ela vai virar uma sexta diminuta. 7º grau, mesma coisa.
Se eu sustenizar a sétima maior, ela vai se tornar uma sétima aumentada. E se eu bemolizar uma sétima menor, ela vai se tornar uma sétima diminuta. Tá certo? E em relação ao oitavo grau, também, tá? De uma forma bem rara. Às vezes pode ser que você veja em algum lugar acontecendo isso aqui. Oitava aumentada e oitava diminuta. Nota, uma oitava aumentada e oitava diminuta, mas é a mesma nota. Sim, mas é por isso que eu estou falando lá desde o início da aula. Grau é uma coisa e nota é outra. Quando a gente pensa em intervalos, nós não estamos pensando em nota, nós estamos pensando em grau. Então, dentro do mesmo grau, a nota pode assumir, sim, posições diferentes. Então, a oitava justa, em relação à nota fundamental, ela pode assumir, dependendo do contexto, é muito difícil acontecer, mas ela pode assumir um lugar de oitava aumentada. Tá? E agora, para eu fechar de verdade aqui para vocês, estou até suando, para eu fechar de verdade aqui para vocês, uma coisa que quase ninguém sabe, isso aqui é realmente quase ninguém sabe, nem quem estuda música, quem é profissional, pouca gente sabe disso. Existe, no caso do quarto grau e do quinto grau, um negócio que é chamado de quarta super aumentada ou quarta super diminuta. Ou é chamado também de quarta mais que diminuta. Mesma coisa no quinto grau aqui, ó. E a cifra é desse jeito aqui mesmo, ó. 5 com 2 maisinhos, ou 2 dezinhos, né? Mas isso aqui, gente, só aparece em contexto de música erudita mesmo, onde o cara ele explora o máximo das tonalidades que ele pode, sabe? Aquele tipo de música que o cara passa por 15 tonalidades diferentes, sai modulando, né? Você vê as músicas do Bach, por exemplo, às vezes eu vou analisar o Johann Sebastian Bach, umas peças assim, dentro de um compasso o cara modula 4 vezes. É um negócio assustador, assim. Então, é só nesse contexto assim, muito avançado de composição que esse tipo de coisa acontece, né? Na vida real, para eu terminar a aula aqui, quais são os intervalos que realmente vão aparecer mais aí para você? Depois que você já entendeu toda a lógica que eu te expliquei. Segunda diminuta não acontece, não existe isso muito na prática popular, tá? Agora, segunda aumentada, demais. O acorde do Jimi Hendrix, o acorde favorito do Jimi Hendrix era o acorde dominante com segunda aumentada. Terceiro grau, ó, nem escrevi aqui o terceiro grau, né? Terça aumentada e terça diminuta. Isso vai acontecer em algum momento? Muito raro terça aumentada acontecer. Na verdade, eu nunca vi terça aumentada acontecer, mas já ouvi falar de composições onde o compositor teve que usar a terça diminuta, tá certo? Mas não é muito comum, tá? Vou até pôr um tracinho aqui pra gente entender que é uma coisa não muito comum. Esses intervalos, mais que diminuto, mais que aumentado, isso aqui na prática eu acho que você nunca vai ver, tá? Então, eu pus aqui só a título de curiosidade mesmo do mundo teórico da parada. Agora, de todos esses intervalos do quarto e do quinto grau, todos aqui funcionam, vão acontecer. Eu vou deixar aqui os que realmente vão acontecer muito, tá? A quarta, a diminuta, ela é muito rara, né? A gente vê algum contexto onde a gente vai falar de quarta diminuta. Então, eu não vou colocar ela como se fosse algo que realmente aparece assim, né? No caso do sexto grau, sexta diminuta e sexta aumentada, eles aparecem? A sexta aumentada, sim, existe, inclusive, se você estudar a harmonia tradicional, existe um contexto muito específico onde a gente fala de sexta aumentada, mas sexta diminuta também mesma coisa, é muito raro você ter que chamar ela dessa forma. Então, a gente vai pensar nesses contextos aqui. Sétimo grau, a sétima diminuta é hiper famosa, porque é com ela que a gente monta o acorde diminuto de verdade, né? A tétrade diminuta, que a gente vai ver daqui a pouquinho nesse curso aqui, em umas aulas aí pra frente. Agora, a sétima aumentada é talvez o intervalo mais raro de todos aqui. Pode ser que aconteça, igual eu já falei com vocês, né? Dependendo do nível de composição do cara. Mas a sétima aumentada é a oitava justa. Então,
eu acho que no mundo real talvez ela nem chegue a existir mesmo, tá? É mais uma coisa teórica mesmo, porque... Enfim, como é que eu posso como é que eu posso sentir o Dó uma oitava acima de uma outra forma que não seja ele mesmo, né? Entendeu? Então fica uma coisa muito da teoria mesmo, né? E para o oitavo grau, mesmo que eu tenha falado com você que pode existir isso na teoria, eu vou deixar você só com a oitava justa mesmo. Que é o que na prática vai acontecer de verdade. Beleza? Bom, tô até sem saliva. Eu abri a aula falando que essa aula ia ser mais teórica mesmo, mas as próximas aulas todas eu vou mostrar tudo muito na prática para vocês. Mas por que essa aula aqui é super importante? Já que eu estou fazendo aqui um curso de teoria musical aplicada, né, focada em composição, mas para você que quer aprender teoria, né, é um curso também vai ser muito válido para você. Eu vou estar aqui de segunda a sábado nessa semana e na outra, todo dia à noite eu vou dar 1 hora de aula aí para você, né? Mas por que eu tinha que dar essa aula com esse conteúdo tão teórico assim? Porque isso aqui é a base. Quando eu for falar de escalas, quando eu for falar de acordes, campo harmônico, qualquer coisa que eu vou falar daqui para frente, tudo tem a ver com isso aqui, beleza? Então, bom, acho que já está dando o horário aí. Se você quiser a gravação dessas aulas, tá? Se você quiser a gravação dessas aulas, vão ser 12 aulas de 1 hora. Se inscreve no link da minha bio. Amanhã mesmo, para a galera que já está se inscrevendo, eu já vou mandar a gravação dessa primeira aula aqui, junto com a gravação da aula de acústica que eu fiz somente para os meus alunos do curso pago da SM, tá? Para você entender aí de verdade, né, por que, né, que os intervalos, por que o nosso ouvido ele entende os sons da forma como entende. Então vai estar lá essa aula de acústica também, mais essa aula aqui, e até o final dessas 2 semanas, né, você vai ter todas as 12 aulas gravadas aí para você. Então não perde, vai lá no link da minha bio, clica lá e se inscreve para você receber as aulas gravadas. Elas não ficarão gravadas aqui no IGTV, beleza? No mais é isso, gente. Estou muito feliz de ter começado esse projeto aqui. Eu acho que vai ajudar muita gente. Por favor, indica aí para todo mundo, tá? Que você sabe que gostaria de aprender teoria, não tem condição de pagar um curso para poder aprender. Principalmente para isso que eu estou fazendo isso aqui. É para, sabe, eu estou fazendo esse curso aqui com a intenção de dar todo o conhecimento que eu tenho. Eu não vou guardar nada, né? O que eu puder falar nas 12 horas que vocês vão ter aqui comigo, eu vou falar. Então, por favor, anuncia isso aí para os 4 cantos, fala com a galera. Porque vai ser muito legal tudo aí, o conteúdo. Vou chegar até o limiar da tonalidade aí, até a última aula. Então vai ser um conteúdo muito especial mesmo, beleza? Então é isso aí, sem mais delongas, né? Senão eu vou ficar enchendo linguiça aqui. Um abraço para vocês. Carla, também estou muito feliz, que bom que você está feliz, né? Para isso que eu estou aqui mesmo, para poder ajudar vocês a crescerem musicalmente. E é isso, amanhã estamos aqui novamente com mais uma aula, a aula 2 do curso DSM Pocket. Valeu!